Antes que eu esqueça, que lá de você foi acusado de ser um, como é que era? Ideólogo monarquista. Comente por que é uma contradição em termos de dizer ideologia. Porque o ponto monarquia. da ideologia é a redução da realidade para a política, e a monarquia justamente fugir desses partidarismos modernos, exatamente em direção a formas de governo mais orgânicas e mais segundo a lei natural. Tudo na vida vai ter que ter uma forma de governo, e normalmente vai ter um líder. Se você colocar as pessoas em qualquer situação, alguém tem que liderar, alguém tem que guiar elas. A monarquia, em certa medida, é uma forma muito natural, porque uma das coisas mais naturais é ter o cara que lidera. Assim. Quando você olha a ordem, essa revolta contra a monarquia, no fundo, eu enxergo muito como simplesmente uma sequência natural da revolta contra Deus que tem na cultura moderna, que eu sempre coloco. Primeiro você mata Deus, depois você tem que dissolver a autoridade do Papa, depois você tem que matar o monarca, que é o próximo, e depois dissolver o pai de família. Ou seja, no fundo, nada mais é do que a sequência da revolta contra Deus. O Samuel Johnson disse de maneira muito adequada que o primeiro Whig, né, o primeiro liberal, foi o demônio. Aliás, o mentor do Barack Obama, o Saul Alinsky, que dedicou o livro dele ao demônio. Não, é verdade, é impressionante. Ao demônio, o primeiro que fez uma revolução e deu certo, esse é o mentor do Barack Obama, para quem não sabe. E o que é interessante, você fala essas coisas, o povo não acredita. Olha, só pesquisar na internet a tese Saul Alinsky, Rules for Radical, e tá lá, e tá escrito no livro. Só vê, tá lá. Só basta pesquisar, isso é incrível. Então seguindo, mas a ideia do Dr. Johnson, pelo visto, estava bastante... continua em alta. Então essa revolta contra Deus, essa ideia de dissolver a autoridade papal, a sequência natural é matar o monarca, é naturalíssimo. Tanto que historicamente foi exatamente assim. Primeiro você tem uma secularização da sociedade, o humanismo exacerbado. Depois você tem a dissolução da autoridade papal, em toda a época do protestantismo. Depois você tem a morte dos reis na Europa, ou as revoluções liberais, que ou dissolveram a autoridade monárquica, como na Inglaterra, ou tiraram o rei, ou mataram o rei, literalmente. E agora o que nós estamos vendo é a tentativa de destruir toda a figura do pai. E no fundo isso é uma revolta contra tudo que é autoridade, contra tudo que é ordem, contra tudo que é sagrado e belo nesse mundo. Então, de certa maneira, essa inquietude com a autoridade, ela é pura revolução, ela é pura destruição. O que acontece é que as pessoas têm que buscar a autoridade de excelência. Na verdade, o drama não é o drama se você vai ter uma autoridade, porque alguém exercendo o poder é inevitável. O poder sempre vai ser exercido, sempre alguém vai mandar. E hoje o Estado é muito maior, o Estado é inconcebivelmente maior. Hoje, mesmo Luís XIV, que era um rei já que quebrou muitas das tradições, indo na linha justamente que a gente chama hoje de absolutismo, que era uma... Isso muita gente não entende. O absolutismo era, em grande parte, uma ruptura com a tradição europeia. Essa tradição de governo local, de governo descentralizado. Havia uma tentativa muito clara de controlar a igreja na França, do Estado controlar a igreja, do galicanismo, que inclusive cria estruturas que vão ser usadas pela Revolução Francesa, de controle do clero. Então, toda essa tradição de controle da igreja, né, está associada a essa centralização. Então, essa centralização não é a tradição. Agora, mesmo o absolutismo de Luís XIV, com todos esses defeitos, o Estado era muito menor do que o que veio depois. O Estado é inconcebivelmente menor. Em plena França de Luís XIV, era comum um cara se considerar mais da região do Bordeaux, falar, cara, eu sou mais Bordeaux do que França, e o rei tinha que sair para pedir autorização para o cara lutar do lado dele. Isso na época do Rei Sol. Então, as pessoas menosprezam. Esse argumento não é novo. O Tocqueville fala isso. Fala, cara, o Estado... Assim, só lembrando que o Estado da monarquia continuou todo igual e só aumentou e, na verdade, ninguém tá... fizeram as revoluções, fizeram... Às vezes até tem indivíduos que são de um nível de... tem indivíduos que são num grau de falta de caráter maleável que é inimaginável, né? O Talleyrand é um exemplo... O Talleyrand é uma figura... que ele era bispo liberal. Aí ele se secularizou. Aí ele trabalhou para o diretório, ele trabalhou para o governo Napoleão e depois ele trabalhou para a restauração monárquica no Congresso de Viena. O cara conseguiu trabalhar para os 4, 5 governos absolutamente distintos um do outro. O interessante é que a imperatriz Leopoldina, quando era princesa ainda na Áustria, ela conheceu o Talleyrand e disse que ela disse na notação dela, conhecia o demônio. Não, porque devia ser uma figura absolutamente de um caráter totalmente fluido, né?
Então, enfim, tem esses caras que mantiveram, mas várias estruturas de governo se mantiveram, só que foram potencializadas de uma maneira inimaginável, foram aumentadas. Então, esse pânico do homem em relação ao absolutismo, que horror, nada, o governo aumentou, a mesma estrutura aumentou muito e piorou. E o outro detalhe também, as pessoas falam, mas se vier um monarca ruim, vai vir um monarca ruim. Aí eu sempre aponto para elas um dado meio óbvio. Eu falo, cara, olha, o Brasil teve uma monarquia de 1500 até 1822, se você quiser equacionar mais Dom Pedro I e II, então até 1889. Quantos monarcas foram efetivamente muito ruins no Brasil? José I foi muito ruim. Mas quantos foram muito ruins? São muito poucos. Vários deles são figuras heróicas. Dom Manuel, Felipe II, são figuras que mudaram a história. A grande maioria deles eram muito bons. E aí pega a história dos presidentes do Brasil. Nós tivemos uma república de 1889 até 2023. Quantos presidentes... A pergunta inverte, quantos foram bons? É verdade. É difícil falar quais monarcas do Brasil foram ruins. Nenhum deles enlouqueceu e foi o tirano, a não ser que a gente equacione José I dessa maneira. Primeiro é o que nomeou Pombal. Que, por exemplo, pegou a família mais à direita uma das famílias de direita de Portugal da época, os Távora, queimou eles em praça pública no começo, validou isso, que é uma atitude criminosa. Então, beleza, não obstante, a grande maioria dos reis, que era exatamente o rei, curiosamente, exatamente o rei que aderiu a valores da Revolução e deu espaço para a maçonaria. Se você pegar toda essa história da tradição monarca, é difícil achar um rei ruim. Se você pegar toda a história da tradição dos presidentes, é muito difícil achar um presidente bom. Então, a inversão total. Mesmo a Alemanha foi por 1000 anos uma monarquia. Teve reis péssimos, mas quantos foram quando você pega esses 1000 anos? A própria França, o track record da França monárquica é cheio de reis ruins. E mesmo foi o que você falou, Luís XIV, apesar de todos os defeitos, ele não centralizava tanto poder. Esses presidentes últimos franceses são pior que Luís XIV. É uma coisa insana, porque a França literalmente contribuiu na era moderna para o massacre de Ruanda. Estava envolvida, faz parte do caos do massacre de Ruanda. Isso agora, no Vietnã, Ruanda, todo o caos do século... Teve uma série de matanças. Ou a Revolução Iraniana, os franceses conseguiram atuar. Isso só no século XX, segunda metade. Genocídio de Ruanda, a Revolução Iraniana e o caos do Vietnã. Só esses 3 itens. Fora a ação de mercenários pago pelo Estado francês para dar golpes na África. Pois é, que tirando são vários. Um ditador e colocando outro ditador muitas vezes pior. Que são vários. Então isso agora era recente. E a história dos reis franceses, novamente, a maioria deles foram bons. A maioria deles foram bons. Abrir a história e começar a olhar um por um e analisar os reinados com calma. Você concorda que o melhor rei da história foi São Luís? Consegue apontar um que foi o melhor que ele? Eu acho que a gente tem que separar em 2 coisas aqui. Um detalhe é eficácia em termos de exercício de poder para fora da França. E outra é a grandeza moral e gestão, em termos de gestão interna da França. E de grandeza moral foi o maior. Agora, em termos de eficácia externa, não, porque São Luís, sei lá, não avançou, por exemplo, as cruzadas ou avançou guerras que ele desejava vencer, né? Em certa medida, veja aqui, entendam bem o que eu estou falando. Não dá para comparar a grandeza moral de São Luís com Carlos Magno. São Luís era moralmente muito mais elevado, mas Carlos Magno é infinitamente mais... Não sei que a gente não conta de Carlos Magno como francês, né? Mas em termos de eficácia militar não, mas em termos de grandeza moral, sim. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.